Olá Guilherme, aqui é o Gabriel. Vamos iniciar o vídeo de verificação do exercício da unidade 3 do nosso curso de Spider. E antes de mais nada, eu vou pedir que você anote, por favor, o número 21 como o primeiro da sua sequência numérica. Bom, estamos aqui com o seu arquivo de Spider. Vamos abrir e chegamos aqui no diagrama de Gantt. O exercício 3, ou melhor, a unidade 3, ela é a primeira do gerenciamento de tempo. Nós acabamos de sair da unidade 2, gerenciamento do escopo, onde você inseriu a estrutura analítica do projeto, que é a decomposição do escopo do seu projeto, dentro do arquivo do Spider. Então, nós comentamos uma série de recursos que nos ajudam a decompor a nossa EAP e a visualizar essa EAP dentro da ferramenta. Agora, no gerenciamento do tempo, nós vamos começar a listar as atividades do nosso projeto, inserindo elas dentro da estrutura analítica do projeto, da nossa EAP, ou melhor, das nossas EAPs. Nós vamos ver o recurso de múltiplas EAPs dentro do Spider. Então, quais são os objetivos? Nós queremos verificar aqui a lista das atividades e como elas foram documentadas. Nós queremos ver o sequenciamento dessas atividades, sequenciamento lógico. Ainda não estamos interessados na duração dessas atividades, mas sim como elas estão organizadas dentro da EAP. Então, como você organizou, dentre as EAPs que você se propôs a criar, como você organizou essas atividades dentro delas. Então, vamos começar dando uma olhada no seu Gantt de atividades. Eu vou pegar essa aqui para código 1, então é a sua EAP principal. Eu vou minimizar e mostrar aqui o mínimo possível. Aqui a gente tem o seu projeto. Deixa eu ver a visualização simples aqui, só predecessores e sucessores. Está ok para a gente. Vou até esconder o Gantt por enquanto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma EAP similar à que você entregou no seu exercício E2, administração, com as divisões, produção, pós-produção. Vamos dar uma olhada na administração, iniciação, planejamento, monitoramento e controle. Isso aqui são atividades, sim, são atividades. Deve ser a sua Ramok, tá ok. Então vamos lá. A primeira coisa que nós podemos comentar é que nós não recomendamos que cada pacote de trabalho tenha somente uma atividade. Da mesma forma que não recomendamos que os produtos sejam subdivididos em apenas um, né, que você não tenha, por exemplo, um subproduto, um pacote de trabalho único dentro de um produto, também não recomendamos que tenha somente uma atividade dentro de um pacote de trabalho. Você poderia, por exemplo, juntar ambas e colocar num pacote só, ou mesmo tirar ela. Os pacotes de trabalho, assim, dentro da ferramenta, esses subprodutos, eles vão servir para totalizar, além de organizar, mas para mostrar responsabilidades de uma forma documentada mais fácil e também para totalizar algumas informações, custo, horas trabalhadas, duração. Então, se você tem uma única subdivisão, todas as informações dessa atividade serão copiadas por elemento superior a ela. E acaba que você perde um pouco essa função de ter uma linha sumária, uma linha que totaliza essas informações. Bem, dando prosseguimento. Então aqui encerramento, já temos umas duas atividades. Aqui já são fases, né, produtos. Aqui novamente uma atividade só. E se eu quiser ver todas as atividades, eu posso vir aqui e estou vendo todas elas. Então essa aqui está por produção, então deve estar por tipo, né, de atividade ou por entregas. Então você tem os pilares e as atividades que compõem esse pacote de trabalho, pilares e laje do primeiro pavimento. Então, somente lembrando, aqui devem estar todas as atividades necessárias para você entregar esse pacote de trabalho, né, pilares e lajes. Então, tudo necessário para que isso seja construído. Então, o foco aqui foi todo, né, na construção em si,
Então, as formas, a amarração, né, o ferro, concretar, e para você entregar isso aqui. Eu não vi, por exemplo, passando um olho aqui rápido, nada de compras de material, transporte, armazenagem, nenhuma atividade para lidar com as pessoas. Parece não ter também, só um treinamento aqui. Mas então, talvez isso não faça parte do seu projeto, né? Talvez seja somente uma execução, mas caso faça e caso impacte, né? Caso tenha uma duração prevista, caso tenha, você vai gastar recursos com isso, tempo, dinheiro, é interessante modelar também dentro do seu projeto. Uma dica interessante também modelar essas situações, porque depois você vai associar riscos a ela. Então você pode já tem o pacote, já tem atividades que se relacionam com esse trabalho, você vai ficar mais fácil de modelar os riscos. Anote, por favor, o número 87 como próximo da sua sequência numérica. Em seguida, anote esse número aqui como outro da sua sequência numérica. Esse que eu selecionei, dessa célula que eu selecionei. Bem, mas nós temos a sua lista de atividades que compõe todo o trabalho necessário para entregar cada um dos pacotes de trabalho a ela associados. Você também criou marcos, então nós temos aqui o marco de início e término do projeto. Não se preocupe que você com o tempo se acostuma ao marco de término ficar aqui em cima, né, e não embaixo, como é mais comum. Então você tem finalização da estrutura, você tem outras. Vamos pegar aqui, mostrar a coluna tipo, e vou filtrar igual a marco, atividade, aplicar e fechar. Só para dar uma olhada em todos os marcos que você criou. Então, o foco aqui deve ser controlar os prazos de entrega. Então, provavelmente você criou marcos de entregas que são importantes, que têm a duração já talvez documentada ou acertada, ou foi uma premissa, e você está controlando isso através dos marcos. Ou então, outra situação interessante é você pegar diversas atividades que compõem um pacote de trabalho e jogar todas elas no marco, fica mais fácil de você sequenciar outros pacotes de trabalho ou outras atividades, claro, né? Atividades de outros pacotes de trabalho baseadas somente no marco, em vez de ficar arrastando diversas atividades que são necessárias para a conclusão desse conjunto de atividades que são predecessoras. Você joga todas elas para um marco e desse marco deriva, né, continua o seu sequenciamento. Assim, mesmo que essas atividades mudem, você vai mudar somente dentro do pacote de trabalho e você deixa tudo em compartimentos, né? Mais fácil de trabalhar. Bom, comentamos aqui da sua lista. Qualquer dúvida, você, por favor, entre em contato. Conforme o projeto vai se desenvolvendo, ainda na fase de planejamento, é comum que hajam revisões nessa lista e ajustes para inserir ou suprimir, juntar atividades, principalmente quando estamos depois inserindo a duração das mesmas. Vamos dar uma olhada se você documentou algumas dessas atividades. Se eu vier de novo aqui para onde é que está? Predecessoras e sucessoras. Aqui você colocou o prefixo EAP. Não era necessário. Tá? Aqui você está vendo a visualização. Produção, apartamento. Apesar dela mudar junto, né, você... O departamento... Aqui volta para produção. Então, EAP por atividade, EAP por produção. Se você coloca esse prefixo EAP, você pode confundir a visualização, a configuração com a EAP em si, que a gente vai comentar daqui a pouco. Você pode deixar para identificar facilmente qual EAP ela usa, já que ela grava EAP, como a gente viu aqui, né? Quando eu passei de departamento para produção, ela mudou.
como nós comentamos no vídeo anterior, muda obviamente os campos que estão sendo apresentados, a posição do biombo, está aparecendo mais ou menos o gráfico de Gantt também. Eu vi aqui marcos, não, por marcos, sem marcos. Sem marcos, então também salva as configurações de, cadê aqui, Gantt, ajuste, aqui marcos do projeto, né? Então todas as opções do diagrama de Gantt também ficam salvas nas configurações, nas visualizações diferentes. Ok? Mas vamos dar prosseguimento. Qualquer uma dessas atividades, duplo clique, notas, aqui nós teríamos o dicionário das atividades. O que é importante nós termos nesse dicionário das atividades? Uma breve descrição, premissas, restrições, critérios de aceitação, se já se tem ideia de quais recursos são necessários para realizar essa atividade, se a estimativa de duração dela vai ser por produtividade, por tempo definido, enfim, uma série de informações que vão documentar essa atividade e facilitar o trabalho da equipe de planejamento, posteriormente de controle também. Se elas forem equipes diferentes e durante o andamento do projeto, com certeza vão ser necessárias revisões nesse arquivo. Se você tem documentado o processo, a linha de raciocínio que levou à definição das durações, a definição de um sequenciamento que não seja definido por restrições físicas, né, e sim foi um sequenciamento opcional para a otimização da posição da atividade ao longo do tempo, você tem isso incluído, documentado na própria ferramenta, facilita. Bom, fechamos aqui. Além da documentação ser feita no campo de notas, nas anotações, nós temos também campos do usuário que nos facilitam inserir algumas informações específicas. Até comentamos no vídeo passado, por exemplo, se você tem atividades que acontecem em cidades diferentes dentro do mesmo projeto, ou se você tem empreiteiras diferentes trabalhando em prédios diferentes ou em fases diferentes, você pode criar campos do usuário, tipo texto, no caso, para inserir essa informação. Então digamos que eu tenho uma consultoria de gestão de projetos que é responsável por cada uma dessas atividades que são de planejamento e controle. Ou eu tenho uma empresa que só vai controlar. Depois eu tenho uma que faz projeto, eu tenho uma que faz a fundação, escavação, e ela também faz pilar, e por aí vai. Você pegou a ideia. Então eu posso subdividir, posso inserir essa informação num campo do usuário do tipo contratado, empreiteira ou executante. Por exemplo, se parte for equipe interna, você colocaria equipe interna. Então, campos do usuário podem ser usados. Além disso, nós temos, como você incluiu aqui, os campos da própria ferramenta. Então, unidade de volume, volume restante, que no nosso caso aqui é o volume inteiro, já que o projeto não começou. Se é divisível ou não, escalonável ou não, e aquelas notas que nós comentamos no dicionário da EAP. Eu acabei escolhendo uma que não tinha, né? Você colocou aqui, legal, critério de aceitação, descrição, bacana. Prioridade, você tinha uma dúvida sobre a prioridade, que ela começa vazia, então aqui você pode inserir o seu próprio valor. Uma recomendação se você não quiser, você comentou, se fosse 500, eu só aumentaria 501, 2, 3, 600. Você pode vir aqui, cliquei em atividades, eu listei todas as atividades. Insere ou acha prioridade aqui, veja quantas linhas existem, 121, não, vamos pular os marcos, né? Vamos botar aqui só 104. Você quer que tudo isso aqui seja 500. Uma dica é você ir no Excel, na mesma coluna, né, colocar, por exemplo, 500. Quantas vezes? 104 vezes. Copia e cola aqui. E aí você vai colar na prioridade 500 em todas elas. É mais fácil do que apertar 500 Enter, 500 Enter e ir inserindo 500 para todas elas. Outra seria você criar uma EAP nova de um campo só, de um elemento só,
com todas as atividades dentro dela. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou querendo mostrar. Digamos que todas as atividades estejam em uma única elemento, né? Uma EP de um produto só. Você vem aqui e coloca 500, depois propagar para baixo. E ele preenche tudo que está dentro dela. Como todas as atividades estão dentro dela, você insere 500 para todo mundo. Tá? Uma forma rápida de você inserir essa informação. Prioridade, eu comentei no fórum que você pode ter algumas atividades que todas elas poderiam acontecer ao mesmo tempo, e a única restrição para que isso não ocorra pode ser física ou, né, recursos. Você não tem recursos para fazer todas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, você poderia sequenciar todas essas atividades entre dois marcos. Então, predecessora comum a todas elas, o marco de início, por exemplo, e sucessora comum, um marco de término, ou qualquer marco intermediário que faça sentido para a ocasião. E você insere os recursos que elas utilizam e a ferramenta ela vai sequenciar baseado na prioridade que você insira, caso tenha uma mais ou menos prioritária. Caso não tenha, não coloque a prioridade e deixe que outras atividades ou que a duração delas defina a ordem. A duração que eu digo porque a ferramenta ela vai otimizar o uso desses recursos baseado na duração da atividade, evitando superalocação. Bem, vamos falar agora de sequenciamento, mas antes disso, anote por favor o número 73.828,4 como próximo da sua sequência numérica. E vamos lá, sequenciamento das atividades. Vamos para a sua EP de produção, já estou nela. Aqui eu vou passar para predecessoras e sucessoras e vou dar uma olhada primeiro se todas as suas atividades possuem predecessoras. Então, filtrar por valor igual a campo vazio, atividade, não é fase, atividade, aplicar e fechar. Somente o início do projeto não possui o predecessor. Ótimo, beleza. Vamos vir agora aqui em sucessora, filtrar por valor. Repare que por padrão ele cancela o filtro anterior. Então, se um dia você quiser fazer um filtro automático, mas múltiplo, né, aplicar dois filtros ao mesmo tempo, você teria que desmarcar isso aqui. Como eu quero exatamente o contrário, quero cancelar o da predecessora e fazer o da sucessora, você clica aqui. Repara também que se você quiser, se você mudar de ideia, eu quero um filtro só e eu quero por nome, você não precisa fechar, pode clicar como botão direito, filtrar, e ele muda aqui a informação, a coluna selecionada. Vamos lá. Igual a atividade, vazio, aplicar e fechar. Então eu tenho Ramox, ok, porque ela tem predecessoras início, início, término, término, a gente vê daqui a pouco. E eu tenho finalização da estrutura. Esse marco aqui deveria ter um sucessor, tá? Só para adicionar, vou colocar o término do projeto. E eu gostaria de encontrar, que é fim do projeto, e eu gostaria de encontrar o fim do projeto como não tendo sucessor. Botei predecessor, droga, peraí, duplo clique, links, atividades anteriores, eu não quero isso não, fim do projeto, apagar, sucessores, adicionar, cadê? Código 2, isso, ok, pronto, código 2 aqui. Agora eu vou tirar o filtro, cancelar filtros em atividades, fim do projeto, sucessor 10, cadê meu mouse? Esse aqui, controlar projeto, sucessor. Tá, mas 1 e 2. Porque ela é predecessora, ela tá mandando da Ramoc. É isso mesmo. Ok. Isso mesmo. Opa. Porque, cadê? Vou jogar aqui.
ela está término término. Logo, ela é predecessora. É isso mesmo. Bem, já que comentamos da Hammock, você fez, parece ter feito corretamente. Vou só jogar aqui para a gente dar uma olhada. Então eu tenho início, início. E eu tenho essa aqui mesmo, né? Como a gente já viu, término, término. Você muda o tipo dela para... Cadê o tipo DPH? Para Hammock. E a duração dela fica flexível, baseada nessas atividades, nessas duas atividades ou marcos que estão relacionadas início, início, término, término, para definir essa duração para a gente. Bem, já comentamos da sua lista de atividades, dicionário, do sequenciamento, de prioridade, já passamos algumas sequências numéricas. Vamos falar agora da EAP, dessas EAPs personalizadas que você criou. Vamos dar uma olhada nelas. Nós temos a por produção, é a que nós tínhamos feito já no exercício 2. Nós temos aqui uma por apartamento. Por apartamento. Por apartamento. Repare que é uma fração do seu projeto, né? O seu projeto ele está... Vamos pegar a atividade, todas as atividades. Pilar, rebocar, fazer. Aqui não estão todas as atividades do seu projeto. Vamos ver se está filtrado. Não, você deve ter criado baseado num código que não tenha... Algumas não estão classificadas. E aí você pediu para ignorar em branco, provavelmente. Ok. Mas 101. 101 parece o número do apartamento. Reforma do pilar do primeiro, pavimento. Segundo. Terceiro. O Marcos está fazendo participação especial no seu vídeo. Quarto. Podia separar por andar, né? Ah, não. É a parte interna do apartamento mesmo. Por algum motivo nós temos 4 apartamentos que são especiais. E eles estão aí com as atividades que compõem, né, necessidade para entrega desses entregáveis, né, desses apartamentos. Vamos dar uma olhada no por departamento. A gente tem engenharia, topografia, limpeza, canteiro, projeto. Eu achava que por depois pilar. Eu achava que esse por departamento, deixa eu ver se aqui. Eu achava que por departamento estaria dividido por nível, por org. Similar. Cadê? É esse aqui. Bom, se bem que está só engenharia e ADM, né? Você colocou engenharia, ADM e depois subdividiu. Tá mesclado. Você foi por nível organizacional e depois colocou produtos de produção, né? Por tipo de entrega. Ok. Vamos dar uma olhada? AAP por departamento, por código de estrutura, certo? Tá. Então não treinou. Deixa eu ver esse aqui. Código de estrutura também. Então você criou elas ambas baseado na de cima e depois modificou essas fases. Vamos dar uma olhada em como criar por código. Prestador de serviço, não tem. Vamos dar uma olhada. Deixa eu relembrar os seus campos de usuário. Tem nível organizacional aqui. Legal. Então vamos colocar esses. Gancho de atividade. Não, melhor. Gancho de atividades. Venho aqui nas atividades. Tem espaço aqui. Mostrar do usuário. Esses dois. Não está preenchido. Tá. Vamos fazer uma coisa aqui então. Eu vou colocar informações genéricas só para a gente ver como funciona. Pulei o
verbo, não. E aqui eu vou colocar letras, não, números. Também que o seu projeto não é muito grande, né? Opa, vou botar um 8 aqui. Enquanto isso, anote o número 50 como próximo da sua sequência numérica. Pronto. Como nós faríamos? Vou ver aqui, não, tem que voltar para o meu Gantt. Projeto EAP, vou criar um baseado em código, criar por código. Cheguei a comentar isso no vídeo anterior. Então vamos lá, vou adicionar do usuário esses dois caras aqui. Ok. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as atividades e vai organizar elas baseado no texto desses campos. Então primeiro por o segundo nível organizacional, depois primeiro nível organizacional. Então vamos lá. Ok. Eu criei uma estrutura 4 que eu vou botar nível org. Código. Vou deixar 4 mesmo. Ok? Alternar para. Primeiro. Então, primeiro eu tinha posto as letras, certo? Depois o número. O nome padrão fica assim, né? O texto, ele vai concatenar esse texto. Isso, e as atividades ficam organizadas de acordo com aquela informação. Perdão. Por isso que no exercício anterior eu comentei que se assemelha ao recurso de grupo da ferramenta MS Project. Aqui, caso você faça alguma alteração, deixa eu só voltar aqui, por exemplo, lá no A, tinha 1, 2 e 3. Digamos que esse, tanto 2 quanto 3, eu estava errado, e ele é 7. Ok? Vou voltar aqui, volto para a org, repara que continua 2 e 3. Gantt EAP, atualizar por código, é só não fazer nenhuma alteração, ok? E ele atualiza, agora tem 1 e 7. Então essa informação, em vez de A1, poderia ser a cidade onde cada uma dessas atividades são executadas, a empresa que é executante, e aí você vai totalizar, e aí né, o campo fase, o campo sumário é interessante, porque ela vai totalizar, por exemplo, a previsão de investimento, o custo. Ou você vai colocar um marco aqui de início e término e vai saber durante quanto tempo essa empresa vai estar atuando no projeto e por aí vai. É importante o domínio desse recurso para facilitar o uso da ferramenta. Então, estresse aí essa criação da estrutura, copiar, filtrado e cópia, né, para ser baseado aqui, e esse por código vai ser bastante útil para você depois criar formas diferentes de você ver a mesma informação. Para que o cerne de qualquer projeto são as atividades, que é essa lista, certo? A posição delas no tempo é o que vai determinar como o trabalho vai ser executado. No fim, nós queremos inícios e términos das atividades bem documentadas para passar para os responsáveis e eles executarem o trabalho. A EAP só organiza isso tudo. Ok? Bom, qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Anote, por favor, o último número, que vai ser o 99. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.